Fala aí galera do canal, tudo bom com vocês? Galera, hoje eu vim trazer uma dica muito boa aí para quem gosta de sistema de áudio, captação de áudio, baixo ruído, áudio limpo, certo? Para quem gosta de mini amplificador para fone de ouvido, para celular e para fazer também para telefone. Telefone, olha. Violão, galera, violão. Para quem faz violão. Galera, hoje nós vamos estar fazendo o seguinte. Eu vou estar esclarecendo algumas dúvidas que eu tive e que eu tive que aprender, certo? Para repassar depois para vocês aí, para vocês já pegar a coisa que funciona. E vou passar o macete de como que funciona as coisas na vida, como ela é. Beleza? Já vocês vão entender. Existe a explicação correta, a explicação lógica, a explicação incorreta com sabotagem e existe a explicação diferente e a explicação de teste. Então hoje o que nós vamos fazer? Nós estamos com esse violão aqui, que por acaso é do meu filho, ele toca, certo? É um Tajima Dallas, beleza? E aí, ó, ele tem um sistema que o cara fez um sistema para ele, aonde ele tem um captador aqui de guitarra, ó. Não sei se dá para vocês verem, certo? Vou tentar tirar mais ele aqui da bolsa. Pronto, tirei mais um pouco, tá aí. Tá aí. Ele tem um captador aqui de guitarra, que é de peso magnético. E tem o captador dele mesmo de peso, que fica aqui, certo? Onde a entrada desse captador aqui, que tá ligado no sistema do violão, é aqui, ó. Uma entrada P10. E a entrada desse outro captador aqui, ó, que é esse aqui, ó. A entrada desse outro captador aqui, que é o do violão mesmo. Esse o cara adaptou, de guitarra. Esse não, esse é o dele mesmo. A entrada desse captador aqui, que é o de peso, é aqui, certo? Nessa partinha preta, ó, tá aqui. Plug grandão. Que plug é esse? É aquele plugzão P10, que é de geralmente para ligar em caixa amplificada, violão, guitarra, teclado, microfone, certo? Ó. Então, quando eu plugar aqui, eu vou usar o sistema de amplificador de lá. Quando eu plugar aqui, de captador, né? Aliás. E quando eu plugar aqui, eu vou usar o sistema de captador daqui. Aí aqui é os potenciômetros desse captador aqui. Um de volume e um de tom. Aí aqui ele tem uma bateria, certo? Ó. Aquelas bateriazinhas, violão tem que colocar essa bateria para poder alimentar o sistemazinho lá do captador. O de guitarra ali não precisa, ele funciona direto. Mas esse aqui da caixinha preta, que é o do original do violão, precisa de uma bateria. Qual que é a jogada? A jogada começa assim, galera. Às vezes você tem um violão e aí você se faz a seguinte pergunta: será que eu posso eu mesmo fazer o meu próprio cabo P10 para P12 ou para RCA ou para qualquer outro tipo de entrada de áudio e plugar o meu violão, por exemplo, naquele som ali? Galera, não, certo? E sim, acho que vocês já entenderam. Se eu chegasse para vocês e dissesse, olha, tu pode criar um cabo, cara, e plugar, tu não tem caixa amplificada, tu não tem pedaleira de aumento de volume, nada disso, né? Tu não tem amplificador, então tu pode, por enquanto, para quebrar teu galho, tocar no violão. Só que veja bem, galera, eu disse o quê? Não, se eu tivesse dito sim, podia. Quando eu digo sim, galera, eu tô falando do sistema que funciona como é para ser, perfeito, sem ruído, sem estralado, sem interferência. Já que eu disse não, é porque o próprio termo já está dizendo que eu posso sim usar, mas não vai ter a qualidade. Então, resumindo, se eu não tenho um amplificador, nada de muito dinheiro, só tenho um instrumento e quero ouvir no meu som normal, vai dar certo? Não, porque esse som aí, galera, ele é mais para celular, DVD, mesmo você mexendo um pouco e tendo um pouco de entendimento, mas ele é próprio para celular, DVD,
para ligar na TV, para ligar num outro aparelho de CD player, não toca CD de carro. Nesse tipo de sistema ele vai muito bem. O que não vai acontecer? Ele não vai dar interferência, microfonia, não vai dar vibração, não vai dar chiado, ruído, a não ser que esteja alguma coisa danificada, mas ele não vai dar. Mas se você tentar plugar um violão, uma guitarra ou alguma coisa ali, se tocar, vai tocar muito baixo e com bastante ruído, um som sujo, com interferência, ou seja, então não dá certo. Porém, dá, mas não é indicado. Então, querendo ou não, e para minha tristeza, eu fui tentar ligar. Resumindo, o violão tocou, mas não tocou como eu queria. Aí eu comecei a estudar, captar minhas mensagens e tal, ter isso, aquilo, outro. Aí o que aconteceu? Eu descobri através de uma revista de músicos, revista de quem toca guitarra, violão, revista de teoria musical, livro de músico. Fui nas lojas físicas saber dos caras que vendem instrumentos, que vendem cabo, microfone da Lesson. E aí fui saber também nos fóruns de ajuda na internet. E aí todos disseram que um instrumento como violão, guitarra, ele exige uma caixa amplificada dedicada para ele, que por acaso são chamadas de caixas amplificadas valvuladas para violão, caixas amplificadas transistorizadas valvuladas para guitarra, caixa amplificada para contrabaixo, para instrumentos musicais diversos. Tem toda essa técnica. Então, para poder você ter um som bom, certo? Você tem que usar o violão em um sistema de áudio bom, com cabos bom. Essa foi a primeira regra padrão. Daí você vai ter um violão, vai ficar que nem eu. Pô, mano, e agora, mano? Tô tocando só o violão. Eu queria tanto sentir como é ele tocando eletricamente, sem ser só no acústico. Aí, galera, eu não sei se vocês se lembram, mas no vídeo anterior aí, eu mostrei pra vocês como que eu tava fazendo esses mini amplificadores, ó. Isso aqui é um mini amplificador com um transistor BCD 13003. Aqui é um transistor 3003, certo? É um transistor de comutação, de fechamento e abrimento rápido, que por acaso eles trabalham com sistema de áudio e de voltagem de tudo, certo? Então, um transistor, ele funciona para muita coisa, certo? Um transistor. Mas ele funciona principalmente para amplificar um sinal. Então, o que nós estamos querendo aqui? Fazer um amplificador. Então, tem vídeos meus aí eu explicando como que eu fiz um amplificador. Eu fiz este amplificador aqui, ó, do transistor 1303. Fiz este outro amplificador aqui com outro transistor. Aqui já não é um transistor, é um CI, que ele tem bem mais perna. Ou seja, ele tem várias coisas aqui dentro. Ele tem 2 transistores, então ele é mais potente. Esse aqui é um CI TDA 2822, que também é usado em sistemas de amplificadores para aumentos de sinal de áudio, baixo para alto. Existem outros tipos de transistor, como os MOSFETs, IRF, o TIP 31C, TIP 41C, certo? E aqui nós temos mais outro transistor que foi um dos primeiros que eu fiz, e esse aqui é o D2396 J629, é um outro transistor. Então, galera, isso aqui foi coisas que eu criei. Geralmente, pela primeira vez aqui no Brasil e no mundo, vocês estão vendo um cara que é louco, que desafiou a lógica e estudou o ensino da coisa. Então eu expliquei para vocês, galera, primeiramente que a gente tem que ler a Bíblia, né? Obedecer a Deus, né? E estudar. Que é justamente através do estudo e de ler livros, interpretar diagramas, que a gente consegue fazer, ó. Você vê que eu sou um cara, que eu sou apenas um iniciante na eletrônica, mas eu sei criar algumas lanternas, fazer meus próprios sistemas. Então eu estudando, construí meu próprio sistema de amplificador de áudio para fone de ouvido. Galera, quando eu escuto este fone de ouvido normal, como seria ele normal? Seria este fone de ouvido desplugado aqui, ó, do amplificador. Vou desplugar, ó, tá aqui, cabozinho de fone de ouvido no celular. Aí aqui eu ligo no celular, né?
como vocês bem conhecem. E aqui é um fone de ouvido. Boto um na orelha direita e um na esquerda e escuto. E é bom, é um áudio bom, é isso, aquilo, outro. Aí eu peguei um transistor D2326, né? Aí fui e fiz um amplificador. Coloquei aqui na perna dele, ó. Como vocês podem estar vendo, aqui na perna ele tá de frente. A numeração dele tá aqui em cima, ele tá de frente para nós. Isso é importante. Então, na perna esquerda eu coloquei um fio terra verde que vai pro positivo do capacitor, ao mesmo tempo junto com um resistor de 1K que vai na perna do meio. E na perna da ponta eu coloquei um fio azul que também vai junto com o resistor e que vai junto com o negativo da bateria, que são duas pilhas, que dá 3 volts, e o negativo desse plug P10 da entrada. Do outro lado da pilha eu coloquei a saída do áudio aqui, ó, já passando por dentro do sistema do transistor, já saindo amplificada. E o outra perna eu coloquei aqui do outro lado, plugando nesse plug. Então, o áudio vem, ó. Quando eu plugo isso aqui agora, eu não vou mais plugar o meu fone aqui, ó, né? Suponhamos que aqui é o celular, vou dar um exemplo, porque eu só tenho um celular. Aqui é a entrada onde eu plugo o fone. Tá aqui o fone. Eu não vou mais agora vir e plugar o fone direto não, porque ele vai tocar bem, mas naquela altura limitada. E eu sou um cara exigente. E quando não tem as coisas, eu mesmo crio e faço. Então eu peguei e criei meu próprio sistema de amplificador usando só um transistor, um capacitor e um resistor de 1K e duas pilhas